com mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. E como vocês sabem, hoje, dia novo para o nosso programa. Escolhemos todas as quinta-feiras agora. A partir de hoje, todas as quinta-feiras, a partir das 8h30, o nosso programa aí para você no YouTube, Pod Ipiranga, tá? E lembrando o nosso jornalzinho aqui da Nova Gazeta do Ipiranga, que tá a cada 15 em 15 dias nas portas de vocês aqui do bairro do Ipiranga. Super bem conceituado, com bastante entrevista, mostra aqui os comércios do bairro, faculdades, escolas e muito mais para você, tá bom? Quer aparecer aqui no jornalzinho? Ó, entre em contato conosco e aí a gente fala todo o programa, como que é feito, os valores, tudo bonitinho para vocês, tá? Olha, hoje, não vou perder muito tempo com a nossa abertura, porque hoje a gente tem um assunto muito legal, muito delicado também, né? E hoje estamos aqui com a doutora Denise Ullmann, que ela é médica veterinária, espiritualista, escritora e palestrante. Tem muito mais esse currículo vasto dela aqui. E eu vou dar a palavra para ela, porque é uma pessoa muito importante. E todo mundo aqui vai gostar desse bate-papo, desse podcast do Pod Ipiranga. Vamos que vamos, né? Não é? Tudo e aí, bom, doutora? gente? Tudo bem? Muito prazer ter você aqui. E eu que fico muito feliz de estar aqui. Com muito esse obrigada. assunto pertinente, né? Um assunto bem... É importantíssimo, é muito mais do que as pessoas imaginam. Fala um pouquinho de você, doutora, a sua formação, Então, como você chegou nessa medicina veterinária. Eu vim de uma família espiritualizada. Meu pai, pelo menos. A minha mãe não, mas meu pai sim. Ele partiu, eu tinha 5 anos. E logo depois eu conseguia falar com ele e eu achava que todo mundo podia. Como assim? Você via ele? Sim, conversava normal, porque eu não sabia. Com 5 anos você acha que é normal. E com o passar dos anos eu descobri que não é normal. Não era habitual das outras pessoas. Mas nisso eu sempre adorei animal. Mas não adorar do nhenhenhê, adorar de conversar com eles, saber o que precisa, o que está acontecendo, interagir. Conforme eu fui, lógico que eu ia entrar numa faculdade de medicina veterinária. Minha mãe não tinha condição. Não teria condição nenhuma. Então era tudo bolsa de estudo. E eu entrei na USP. Só que eu morava aqui em Ipiranga. E eu pegava o único ônibus que tinha para ir para o Butantã, onde é a USP hoje em dia. Nossa, era meu sonho. Meu sonho, foi sempre o meu sonho. Mas quando ainda eu estudava, eu achava que tinha alguma coisa faltando. Sabe quando você fala assim, eu vou só ficar dando remédio? Eu vou ficar, tá bom, vou fazer diagnóstico. Antigamente não tinha tudo isso que tem. Você tinha que raciocinar. Modernidade não, toda, não tinha né? nada. Tava chegando o ultrassom e só tinha radiologia. Olha isso, o tempo que faz. Eu saí da universidade em 77, vai pensando, né? Então, quando me formei, não tinha nada disso. E falei, gente, deve ter um jeito melhor. Assim que deu, porque aí logo depois eu casei, tive filha, aquela coisa, eu fui fazer uma especialização em homeopatia. Só tinha em Ribeirão Preto, para veterinário. Toca lá 2 anos. E aí, depois disso, que você abre a mente, é coisa de Einstein mesmo, né? Depois que você abre a mente, você vai se capacitando. Eu sempre fui buscando coisas, porque eu queria razão. Por que aquela pessoa, às vezes na mesma ninhada, aquele cachorro que foi para aquela pessoa sempre tem um problema, e do outro que nem ganha grande coisa de comida, tá ótimo. Aquilo me... Sabe quando salta aos olhos? Eu falei, uai, é a mesma ninhada, teoricamente meio parecidinho. Você vê que a pessoa está tratando super bem e vive doente. E o outro, que lá está no quintal, sei lá, come os negócios de comida, come ração, que estava chegando no Brasil e era... Come comida, osso, come qualquer coisa, né? E tudo bem, morria de velho. E era sempre assim naquela família. Eu comecei a perguntar, como é que é os cachorros na sua casa? Ah, estão assim, sabe aquela... sendo cachorro. Brincando, correndo, com os filhos, aquela coisa toda. E aquele que era tratado... Todo miminho, todo, né? Grudado nas pessoas, vivia adoecendo. Falei, tem que ter uma coisa. Tem uma explicação. Tem uma explicação. No mínimo uma explicação, eu queria saber o que era. E Hahnemann, na coisa da homeopatia, fala que antes de você adoecer do corpo físico, você adoece da energia vital, da sua energia, do seu espírito. Falei, deve ser isso, mas não sei como eu vou chegar nisso. Aí fui estudando. Com a coisa da mecânica quântica, aí sim tem resposta. Mas até lá, meu bem, em 1980, o que você tinha? O que tinha ainda de física quântica não tinha chegado quase. Então quer dizer que pela sua curiosidade, foi quando você começou a explorar esse lado, né? Nem curiosidade.
saber que tinha alguma coisa acontecendo além dos diagnósticos de terra. Ah, isso e aquilo. Falei, não pode ser isso, aquilo. Porque cada organismo é diferente, uma criação diferente. Como que eu vou ser igual a você? Né? Sim. Então, eu comecei a pesquisar e ler o que tinha para ler. Não tinha computador, lembra? Não tinha computador. Então, você tinha que ir em livro de Livraria, biblioteca. De biblioteca, né? biblioteca, nem tinha esses livros técnicos. Você tinha que ir na. E não tinha nada. Não se falava de energia, não se falava de consciência. Esses últimos 15, 20 anos é que se começou a falar em consciência, em energia, em contaminação, tudo. Aí sim, que eu fui estudando outras coisas. Mas eu percebo que quando de verdade o que me deu Um estalo, um assim. estalo, eu fiz muito tempo cursos com Gaspareto e no fim eu fiquei amiga da família e a gente sentava no quintal ali da casa dele, aqui do Castelinho, Sim. e a gente conversava muito, a visão dele. E ele falando, sabe como que ele chegava? Que raciocinar, como é que você cria isso na sua vida? Porque você está acreditando em quê? E aí nos Estados Unidos tem grandes mestres falando nisso. E antigamente, naquela época, que a gente tinha Louise Hay, que ela já falava isso. E eu fui ler. Falei, agora, tá, já sei como cria. E como é que eu curo? Que meu Eu tenho objetivo uma pergunta para isso, né? é O que é a cura quântica? Né? Essa multiespécies e como funciona? a cura quântica é um nome, vamos supor assim, Tá. é um nome. O que que é o quântico? É tudo, todas as partes daquela energia. Então, quando eu falo em cura quântica, quando eu consulto um paciente meu, eu vou ver o que que ele tem, o que que outra pessoa da família também tem e o que que acontece na casa. Lembra que a casa também se contamina. Vai que você está morando numa casa que tinha problema. Eu já cansei de pegar isso. Eu fui estudar geobiologia por causa disso. Então, Interessante, é né? interessantíssimo. Porque às vezes o E, problema não está com você, né? com certeza, então, E e você esse, absorve, né, esse problema. Como é você que é? absorve porque tudo é quântico. Sim, E não existe o acaso. Isso que é o mais legal. Acaso não eu existe. também acho. Ai, olha que azar, eu fui morar naquela casa. Como assim? É frequência, você se atrai pela frequência. Então, que parte de você que está mal, que está presa no passado, o que está acontecendo que você cai naquela casa quando tem gente que fala assim, ah, não gostei, vou em outro lugar. Então, você está tão maus que não percebe que aquilo não é bom para você. E o pet besta, né? Porque ele fica olhando para você como se você fosse um deus. E eles leem a gente que nem um código de barra. Fala assim, nossa, eu adoro essa pessoa. Tanta gente não faz isso, copia a cara, faz plástica, troca roupa, fala igual. Ele faz a mesma coisa, traz para dentro. Quando você internaliza aquilo, não é um passe de mágica. Você vai gerar neurotransmissores que vão mudar a sua bioquímica cerebral. E a partir dali é um passo para virar físico. Um passo. E vira físico. Então, não adianta eu pegar qualquer tipo de doença num pet sem saber o que está acontecendo em casa. Isso é o Hum. quântico. Isso é o holístico, o holos. É o todo. É o Ah, todo, né? Você acha que isso. tudo isso faz parte, né? Tipo, o capete está morando numa casa e às vezes, que nem você falou, às vezes vem da ninhada, né? Todos estão bons, mas aquele. Não, e se você pegar a história daquela família, sempre se repete a mesma coisa. Eu cansei, fiz clínica por 48 anos. Eu tinha clínica mesmo. Falava, gente, não é possível. Essa pessoa é tão legal, uma senhora legal, uma família legal. E mil câncer, uns troços horrorosos. Eu falei, gente. Aí você vê a outra que nem cuida direito. Sabe aquelas coisas assim meio desleixadas? E o bicho vai que vai, e tudo certo. Quantas histórias a gente já não viu assim, né? Quanta família você já não viu assim? Então eu comecei a armazenar, juntando com a minha conhecimento da espiritualidade, juntando com o conhecimento da quântica, que nada é o acaso e tudo você cria. 100% de responsabilidade. Aí você começa a juntar, aquilo vai afunilando. Você fala, ah, tá, então, para eu tratar um pet, eu preciso cuidar do restante? É. E mesmo que esse pet tenha sido resgatado, mesmo que tenha entrado adulto na sua casa, é frequência. Eu sei, por exemplo, que sempre tive cachorros reencarnantes em casa. O Jake é meu último reencarnante. Eles voltam para tua casa. Eles voltam mesmo, né? Voltam, voltam.
Mas não é assim, ai, acho que eu vou voltar como se fosse uma coisa arbitrária. Não é, não. Então, se é interessante ainda aquela família, ou se aquela frequência pode se desenvolver para uma coisa útil, aí é permitido, senão, não. Doutora, na espiritualidade a gente entende, né, na parte espiritual, que a gente vem para uma missão nessa terra, nós humanos, né? A gente vem para uma missão nessa terra. Isso falando de espiritualidade, né? Vamos deixar as religiosidades de lado e Isso, vamos tratar da isso, espiritualidade, né? isso. Que a gente tem missões, né? Na verdade, não, hoje não. Tá. Isso já é bem diferente, esse conceito de missão. Porque a missão, por conta das religiões, subentende que você deve alguma coisa, que você fez alguma coisa, que alguma coisa errada você está devendo de uma dívida que você não tem a vaga ideia. É bom, porque a gente tem que esclarecer, porque muita gente pensa, né? Que a Ah, porque espiritualidade, eu tenho. morri, aí eu vou pro céu, chegar lá no céu, vou ter que voltar, e se a família não se deu bem, eu volto na mesma Pois é, família, e então esses isso são papos. criações holográficas. Então, hoje tem pesquisa muito avançada. É que é tão firme isso que foi implantado na mente das pessoas É. de Olha, se você. você não for bem com a sua família, com sua mãe, com seu irmão, com Ai, sua vai ter tia, que você vai pagar ter de que novo. voltar aqui Não, até. Eu acho não. tão banal isso, né? É uma Simplesmente coisa. você escolhe um enredo. Primeiro, porque a gente sabe pela física quântica que isso tudo é criação da sua mente. Não existe. Então, aquele filme A Matrix, sabe? Existe. É com a própria física quântica já vê a nossa realidade. Então, se essa realidade não existe, para que ela serve? Exato. E para como é que você pode pagar uma dívida que você não sabe qual é? Porque puseram na sua cabeça que um dia, talvez, não sei quando. Se a gente for parar, né, para pensar na história da Terra, na Idade Média, todo mundo matava todo mundo, fazia aquelas É. atrocidades. Então, como é que vai ficar? E continuam, né? E Continuam. continua. Então, o que você pensa de você e quanto você se acha merecedor é a única coisa que pesa. Senão, a gente não teria político, né? Tá, deixa eu pegar mais uma coisa. Agora nós vamos falar de pet de novo aqui, Isso, né? vamos lá. Dentro dessa espiritualidade, né? Os cachorros, né? Ele tem esse mesmo significado que os humanos, por exemplo. Ah, o cachorro morreu. Existe vida após morte para os cachorros? É o livro. Existe, por exemplo, tudo mistificação, um místico, né? Um mundo místico que eu tô querendo, assim. O que a gente ouve por aí, Pois é. por exemplo, ele voltou em forma de cachorro. Ele acabou, Não, morreu. não, não. Aí, porque eles têm esses Tem comentários, muito né? disso. Eu O que voltou como cachorro, acontece? que eu acho. Isso eu fui pesquisar também. Ah, Fui pesquisar na minha espiritualidade com os meus amparadores espirituais. Eu ótimo. tenho que pegar a informação de quem sabe. Não adianta pegar a informação de terra, que é o que tem, né? Nem certo nem errado, mas se eu tiver que informar. E aí eu comecei um dia a me perguntar comigo, se meu corpo físico é gerado a partir do meu corpo espiritual, então o meu DNA, a frequência do meu DNA está no corpo espiritual. Então deve ser complicadíssimo mudar esse DNA, porque não é assim, eu vou ser cavalo, eu vou ser. É, Não é assim. Imagina o trabalho. E lá na espiritualidade, o tempo e o desgaste energético é o que mais se conta. Então, para que vai servir você ser um cavalo? Para que vai servir? Para que vai servir tudo no universo? É funcional. Então você está num corpo humanoide que você vem de uma hierarquia de humanoides, que você não sabe nem de que planeta, de que sistema solar você veio, mas você está humanoide. Você não está humano, estamos humanoides, que é uma espécie. Existem os canídeos, que também vêm de uma outra espécie, existe os felinos. E todo mundo veio para esse planetinha lindo para um recomeço. Aqui, um recomeço. Só que todo mundo tem a sua inteligência e não dá para pular de espécie por espécie porque existe programa. Existe um programa. Para você mudar, você vê um dinossauro que era um réptil de água e depois ele se adaptou, mas era monstruoso, etc, etc. A evolução demora trilhões de anos. Imagina os trilhões de anos que vai ser para um dia vamos supor que um dia foi um cachorro e de repente eu surgi homem, mulher. Não. São outros trilhões de anos. Então, se a gente pegar de verdade e raciocinar, precisa de muito tempo e função. Por que você vai querer esse cachorro? Então a gente tem que imaginar que existe sim uma grande mente geradora desse pedaço de universo que a gente vive, que criou um planetinha, um sistema de planetas que você tem glândulas e você vai ter emoções.
E é só isso. Tá. Não tem. Vamos lá. Você fala uma coisa, uma dúvida gerada, né, por todo mundo, pros pets, né? A inteligência dos pets, né? Às vezes você, poxa, tantos cachorros, gatos, né? Enfim, falando um pouco mais de pet, cachorro, gatos, esses animais Mais comum. mais comuns e caseiros, né? A inteligência deles, né? E você, como uma pessoa que estuda, que fala, qual é que tipo de inteligência é essa? Já que dizem que os cachorros são irracionais. Não, eles deixaram de ser. Eu já bati muita boca por causa disso, porque eu sou a pesquisadora. Eu sou aquela que venho olhando aquele pessoal desde 1900 e nada, e eu estou em 2024. E eu vejo que a cognição deles é total. Total, né? Total cognição. Eles sabem ver a hora, eles sabem interpretar você constantemente o que está acontecendo. Você pode chegar em casa destruído, mas oi, bem, tudo bem, ele já chega perto, vem cá, o que aconteceu? Vamos ver. Então, eles são dentro da espécie deles, da função que tem a espécie deles, eles estão muito desenvolvidos. É Mas é absurdo. muita desenvoltura mesmo, porque às vezes, doutor, eu tenho não, quatro cachorros agora, que uma faleceu recentemente, tinha 15 anos, e depois vamos falar um pouco sobre luto dos Sim, cachorros, né? Que sim, tem as com pessoas como certeza. É. se desprende, como se desprender desse luto, tem pessoas que sofrem muito, muito, Nossa, muito. Eu sofri horrores. Porém, imagino. né? Pô, 15 anos, a gente sabe. Eu tenho um de 21. Nossa Senhora. Esse é o nono, né? É o nono, né? Nossa, eu É falo o que é nono da Matusalém. família. É Matusalém. É. E aí eu fico pensando, eu tenho quatro cachorros agora, né? Eu amo todos iguais, né? Mas eu tenho uma danadinha lá, que quando eu chego em casa, lá em casa é eu, meu marido, meu filho e meu outro filho, mas a gente mora lá em É, casa. Mas, doutora, mas é impressionante, quando eu chego em casa, a Molly, ela não sai do meu pé. Ela gruda em mim, afinidade. Ela deve ser como você. mas ela gruda em Temperamento igual, faz mim. as mesmas coisas, porque o temperamento é igual. A personalidade, a personalidade, mas o temperamento, você pode ver que tudo que você gosta, ela gosta, porque ela também tem afinidade. É muita Fala, vou conversar com ele que afinidade. é mais legal, né? E E os outros também, eu tenho afinidade com os outros todos têm, mas também. ela tem a frequência. Não que os outros, numa É parte de muito você. louco isso. Pode ser que, de repente, os outros façam frequência com o seu marido. Você lembra que tem mais gente em casa. Então, a frequência é você em casa que se você fala, nossa, que ela parece eu, né? Eu cansei de ouvir isso. Nossa, ela faz tudo que eu faço, acaba gostando do que você gosta. E da mesma forma que você é uma pessoa legal, que é animado, que é amigo, aquela coisa, ela deve ser igual. Gente, é incrível, porque a gente fica pensando desse raciocínio que você está falando dos cachorros. É impossível você falar, você querer questionar, né, que os cachorros não são inteligentes. Imagina. E a Impossível. coisa do irracional também. Nossa, o livro que eu infelizmente não trouxe, mas vou te trazer, começou com isso, né? O meu amparador, a cachorrinha de uma querida funcionária minha, partiu. E a gente já sabia desde de manhã, tem toda uma história bárbara. E não é, foi história que eu vivi, né? E aí eu falei, olha, você vai ter que buscar, porque ela tá mal, ela tá sofrendo muito. E quando encontrou, ele veio falando que ele encontrou, porque não é o que ele faz. A gente acha que espiritualidade todo mundo vai em qualquer lugar. Não, bem, são cidades astrais, são naves. Bom, ele encontrou umas maravilhas, falou, filho, eu acho que nós vamos escrever isso para a Terra. E passei meses psicografando, e ele me levava para ver a cena. Coisas maravilhosas, e a inteligência deles. Vira e mexe, o pet manda recado. Outro dia mesmo mandou recado para um casal. A gatinha tinha partido, que ela estava muito bem, que está tudo certo. E muitos deles já falam a nossa língua. É uma coisa, Incrível, né? não é assim. Muitos falam, a maioria fala em forma de imagens, mas ela mandou recado na minha língua. E eles falaram, é isso mesmo que ela era. E bate com toda a informação, porque eu não sei a informação das pessoas. A maioria eu não conheço, né? Isso você recebe um tipo de psicografia. Não, Como que é? a captação astral, que eu que dei esse nome, nem Tá. sei se é esse nome. A partir disso, do livro que ele chama Mestre Salustiano, ele começou a trazer, e eu mesma comecei de xereta, isso foi xeretice. Falava, Salu, olha, essa paciente tão legal, a cachorrinha partiu, dá uma ideia, tal como você achou da cachorrinha, será que você tem que saber onde ela tá, como é que ela tá passando, que a família vai ficar melhor sabendo. Passou-se meses, não é uma coisa assim, eu vou lá e volto. Passou-se meses, ele foi pesquisar
E aí ele começou a trazer, não faz muito tempo que ele começou. Então, eu tinha live, ainda tenho a live, e na live a gente faz lives de captação. Mas aí é uma coisa bem singela que a gente leva pelo menos para a pessoa falar, olha, tá bem, tá dormindo, porque é mantido em suspensão até o perispírito remodelar, eles se sentirem bem e principalmente não acordar lá e falar assim, cadê meu pai? Cadê minha mãe? É estranho para a gente, é estranho para eles. Então é feito todo um trabalho de isolamento, do sofrimento e da dor que vem da terra. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Isso a gente foi escrevendo. E aí, assim começou a captação, dele começar a trazer para os meus pacientes. Falei, você tem como saber? E não era uma coisa, aí eu vou lá. Só que agora, como ele conhece os centros, para onde vai um X, vai Y, para cá vem o idoso, e para o outro vem isso, para o atropelado vai para outro canto, ele consegue localizar com mais frequência. Fala uma coisa, quando a gente, muitos, né, tutores têm que fazer eutanásia, né, por conta de algum problema, Sim. né, do cachorro, né, principalmente em gatos, tem problemas de rins, né, tem muito problemas, os gatos, né, tem aquele problema e tal. Como é feita essa transição espiritualmente? Olha, Isso é primeiro, feito, porque uma coisa é você fazer num ser humano, né, eutanásia, né, e não, uma não, coisa é você fazer no porque animal, né? como eu converso muito também com os animais, Porque é importante esse assunto, sabe? nossa, é super Porque às vezes a importante. pessoa se sente tão Não, a pessoa entra culpada. numa culpa, e pior que essa frequência você está mandando para o seu pet constantemente, aonde quer que ele esteja na outra Olha dimensão. que importante, gente, é isso aí que ela É, vai falar você sobre vai isso. manter. Então, de todos, hein? De todos. Eu nunca fiz uma eutanásia. Nunca precisei. Por quê? Porque a gente via que aquela frequência. E chegava um dia que o próprio pet me mandava uma mensagem, ou manda para os papais e mamães, que aquele dia fala assim: ah, hoje chega, né? Hoje não é você que tomou a decisão, é o teu pet que autorizou. Você pode ver que a maioria adormece antes de entrar o líquido na veia. Raramente. Estou falando da gente que ama os pets, que Sim, cuida. sim. Esse pessoal que dispõe da vida deles como fosse lixo é outra coisa. Mas a gente que ama, 100% é o pet que autorizou porque fala, chega, isso não tem dignidade. Então, essa história de ficar sofrendo até morrer, isso é conversa, isso vem lá das religiões. O que a gente sabe, como também é usado pra gente, eles autorizam. Então, tem um dia que fala assim, acho que os meus, o Pablo, na outra vida, chegou um dia para mim e falei, acho que eu vou embora, hein? Assim, falei, ele chamava Dumbo. Falei, por quê, filho? Não, chegou a hora, deitou e foi. Que coisa, né? Então, eles estão tão conscientes que já sabe que aquilo não vai ter futuro, ele vai continuar sofrendo, fazendo a família sofrer, porque ele sente pelo sofrimento que a família está tendo. Então, tudo isso eles também já conseguem fazer. E você falando do tratamento do problema renal, que disseminou, não era assim quando eu estudava, disseminou por conta da mágoa e por conta, pelo amor de Deus, levem seus gatinhos para fazer fio terra. Precisa de chão. O nosso gato, ele sabe trabalhar todas as nossas energias negativas, ele consegue transmutar, mas ele tem que descarregar. Aquela liteira higiênica não vale para nada, só vale para o cocô e xixi, né? Mas ele precisa pisar em chão para descarregar aquele ectoplasma negativo e seguir em frente. Eu nunca tive um gato com problema renal. Porque as pessoas assim, têm mania de aprisionar os gatos, né? É que Dentro de casa, apartamentos principalmente, né? apartamento, eu não posso dizer nem que sim, nem que não, porque você sabe que os gatos se atiram mesmo, eles são maluquete, estão na brincadeira. Ah, você foi na janela, eu vou também. Foi, né? Não, mas esse negócio que você está falando é importante, né? Passear com o cachorro, vai Então passear com eu o gato sempre, também, né? exatamente, começa de cedinho, neném, tem coleirinhas de gato e o gato anda na rua como qualquer outro cachorro, tá? Ai, mas ele tem medo. Então, para você acostumar, se você mora em prédio, geralmente mora em prédio, né? Pega o transportezinho dele e agora tem uns transportes que embaixo é uma tela. Põe ali um pouquinho, fica sentadinho um pouquinho lá no térreo, no jardim, dá aqueles 10, 15 minutinhos para fazer fio terra. E aí depois, pela própria curiosidade, que o gato é curioso, ele vai começar a olhar aqui e falar, tô achando legal, vou dar uma xeretada. Mas ficou o medo das pessoas de perder o gato, dele fugir, Voltar, de né? não voltar tudo isso, criou esse medo no gato. E o gato, se tem uma coisa que ele não tem, é medo.
Medo, Os né? caras, ele mete a cara, ele sobe em qualquer lugar, Qual que é a se diferença? machuca. Vamos falar um pouco dessa diferença dos gatos e os cachorros. Porque Isso. existe uma diferença, Claro, né? que é outra Ah, o espécie. pessoal fala assim, ah, gato é muito independente, não sei o Não, o quê. gato é igualzinho a gente. Tanto que tem gente pesquisa, agora eu acho que foi proibido pesquisar o nosso sistema neurológico no cérebro de gato, ele funciona igual. Então, porque ele é independente, Ah, que você você, chama, ele não vem, ou você é vem assim. quando ele Agora, quer. e a gente é diferente disso? Você vai atender tudo. O cachorro é uma outra espécie que ele nasceu para ser servil. O gato, ele olha para você e fala: ah, tô fora. É, ele é Verdade. enjoado, né? Não é que enjoado. Pensa bem, ele tá vendo a sua frequência. Para que você tá me chamando? Eles olham para você: ah, não. É verdade que bichos, animais, gatos, cachorro, principalmente gatos, ele vê, Cachorro e gato, vê tudo. vê, Eles têm a vidência aberta. Aberta. vê espírito, Só que para vê eles, coisas. eu lembro muito de mim, pequena. Como eu via também, eu achava que todo mundo via. Ué, como se fosse normal. E eles também. Só que eles sabem quem é negativo, quem não é. E o gato, por já estar num degrau acima na evolução, ele sabe avisar. O dia que ele fica estranhão, começa a Uhum. procurar em casa, vai dar uma olhada. Que energia, o que você entrou? Você entrou Quando o com. cachorro estranha alguém que chega perto, né? Nossa, Às vezes a gente recebe uma visita. acredita, acredita. Doutor, às vezes você recebe uma visita e o seu cachorro, né? No meu caso, que só tenho cachorro, né? Meus cachorros é uma paz interior dentro daquele. Mas Nossa, meus depende, cachorros nunca morderam ninguém, meus cachorros não mordem, não arranham, não faz nada. Mas de repente chega alguém diferente porque com alguma porque coisa. uma coisa é estranhar. Estranhar, sabe aquela coisa, e tudo bem. Daqui a pouco falar, gostei de você, tudo certo. Mas aquele que ele se encrespe, você olha pelo olhar, você vê o olhar dele, É, e aquele olhar fala assim, eu vou matar você. Sabe aquela. Então você vê o pelo eriçado, você vê aquilo tudo, fala, essa pessoa não serve para mim. Se inscreva. nossa, gente, que dica Escreva. importante, viu? Muito importante O essa dica. Hein? cachorro, o gato, como ele trabalha com a energia da sombra, ele sempre fica esperto. Agora, o cachorro, se o temperamento dele, eu sou dado, sou legal, brincar, entrar alguém na tua casa e o cara ficar uma fera, saiba que não serve para você. Ele está mostrando, ó, porta fora. E depois você vai ter que fazer uma limpeza espiritual na casa porque fica resíduo. Que Senão coisa. aquele pet pode adoecer. Quantos eu vi morrer instantaneamente? E como é que é essa limpeza espiritual? Vai, Tem vai, algum vai, ritual, alguma. não, vai do que você acredita. Se você acredita que pondo uma música legal, se você acredita passando um spray, acendendo uma vela, vai do que você acredita. Tá. Eu gosto muito da coisa do ar, tá? Porque o ar pode carregar uma intenção. Então, você acender um incenso Ah, eu adoro incenso em se casa. você acender por acender, obrigada, só cheirinho. Mas se você puser intenção naquela planta que foi feito o incenso, que você pede para que ele deva, que é justamente o gênio criador, né? É o espírito daquela planta. Olha, eu quero que você limpe esse ambiente. Pronto. Conforme aquilo vai veiculando, você vai ver que quando você põe orientação no incenso, ele vai certinho. Ele não fica assim. Ele vai a Só fumaça. trazendo o cheiro, né? Não, a Eu, fumaça anda. eu compro vários incensos, sabe? Eu vou numa casa que tem ali perto, aqui no Ipiranga, no Seu Bueno, compro vários. E eu compro lá destinado, olha, para limpeza de casa, para limpar o Isso. ambiente, para atrair bons fluidos, eu leio. E E- toda vez que eu pego eu mentalizo no que está É o escrito. que você quer. É. Porque senão você não está dando um direcionamento para que ele deva. Eu não acendo vela, porque vela eu acho que não tem que acender dentro de casa, né? Não, mas enfim, isso também é uma Né? crença. Porque a vela nada mais é que um portal. É. Ela facilita que aquilo que você quer limpar saia e vá embora pelo portal, enquanto ela estiver acesa. Tudo isso é orientação. Tudo é Quais, orientação. Me fala um pouquinho dos benefícios dos sistemas florais, né? Tanto o de Saint-Germain, né? Como os de Bach. Quais são os benefícios? O que você Olha, fala sobre os benefícios dos florais para os maravilhoso. cachorros? O floral, se a gente for parar para pensar o que é o floral, eu falo que tudo que você tem de dissonância que está dando ruim na tua vida, no teu corpo, na tua saúde, o floral é a energia do bem. Então, ele foi criado a partir de flores ou a partir de cristais, como a linha Cristais de Oz, que é fabulosa aqui do Brasil, foi criado para isso.
Ele foi criado para levar aquela frequência e introduzir dentro de você que você está com aquela frequência mal. Mas eu posso introduzir a frequência boa. Então, se você for ler a descrição de cada remédio, você tem, principalmente de bar, te dá o lado negativo. Você pega um agrímone é aquela pessoa legal, sabe, simpática com tudo. E o lado negativo é aquele também simpático, mas que está com o coração assim, ó. Então, você vai lendo, você vai vendo que aquilo vai levar para ela um reequilíbrio. Homeopatia é diferente, As mas... gotinhas santa que eu falo, né? Então, e o Brasil tem sistemas florais que não tem no mundo inteiro. Eu tenho muito paciente do exterior que eu atendo online, né? É um sufoco, porque lá não tem. Não tem. Você tem que pôr na DHL para mandar para a pessoa. E é uma benção. Quando eles começam a tomar. Então, o Brasil, além de bar, que não é brasileiro, Saint-Germain, florais de Minas, florais. Deve ter umas 17 linhas de florais. Eu não uso todas, porque eu uso também cristais de ossos, que são os elixir de cristal. Que é uma outra ideia junto com a aromaterapia. Então, tudo isso levando uma partícula de bem para você. E de verdade, o bem-estar que dá é que na hora que você toma, aquilo encaixa onde estava vazio. É um receptor energético espiritual. Aquilo encaixa e começa a melhorar. Mesmo que você não acredite no floral, ele funciona. E para o PET é a mesma coisa. Mas como que eu faço? Quando eu faço um tratamento, que eu faço apometria quântica, né? Eu fico vendo que paralelo que eu vou ter para cada um. Então, normalmente vem o PET, que já está bastante dodói. Então, eu já fiz a consulta, a gente já foi ver o que está estranho naquela família. E aí, vamos separar o que precisa. E é muito comum, mesmo floral da pessoa e do PET. Sai igualzinho para os dois. Portanto, a gente já sabe que tem que tratar Todo mundo. todo mundo. E eu trato todo mundo. Ah, mas eu não preciso. Então, você vai ter que ir para o lugar. Porque como que eu vou tratar Não se dele? aceita, né? A pessoa entende que lutar contra uma doença não é botar um paninho em cima. É pensar, tá, fiquei assim, deixa eu ver como foi. Como é que eu fiquei assim? Tá, então vamos resolver isso. Quando você resolve isso, o PET também resolve. Tranquilo. E eu atendo direto isso. É direto, direto, direto. É uma coisa louca. Que interessante, Então, né? o floral, que eu falo que é a partícula do bem. Então, você está levando uma partícula do bem para aquele PET. Você acha que ele também tem uma alma, também tem um campo energético, ele também tem elétron, lembra? Todo mundo aqui, pelo menos por aqui, tem elétron. Tudo é feito a partir de uma molécula que tem elétron. Então, aquilo lá começa a encaixar e funciona. Gente, é tão gostoso. Esse papo tá muito bom. E, doutora, eu tô me sentindo um floral aqui com a sua presença aqui, Que tá bem? gostoso. Você trouxe bastante energia positiva aqui. Com Você é uma certeza. pessoa muito querida, a gente percebe nas redes sociais, depois a gente vai passar aqui as redes sociais para ela. Mas a gente vai para um rápido intervalozinho aí, Bora! né? E a gente volta e eu vou perguntar para você. O luto dos pets. Ah, Isso pode nós deixar. vamos, segura aí um pouquinho, nós vamos voltar. E só lembrando vocês, ó, que é época de começo de ano, aí você que quer colocar seu filho num colégio muito bom, aqui no Ipiranga está lançando o Colégio CTA, já que tem a faculdade CTA, agora a gente tem o Colégio CTA inaugurando esse ano, um colégio maravilhoso, grandes instalações, professores de excelentíssima qualidade, tá? E aí você procura o Colégio CTA, põe seu filho lá, viu, para estudar, viu? Ensino de qualidade máxima. A gente vai para um rápido intervalinho e a gente volta com essa pergunta aí. Luto dos pets. Voltamos agora no segundo bloco, ainda aqui com a doutora Denise, que é um assunto muito pertinente aí. Você que tem gato, cachorro, tem seu pet, e a gente tá numa questão aqui. Você que perdeu seu cachorro, você que perdeu seu gatinho, né? Tá aí sofrendo, né? Eu perdi o meu recentemente, foi uma dor muito grande, né? E aí eu pergunto para você, doutora, voltando aqui, deixei essa pergunta no ar. Muita gente sofre demais com a perda de um pet. Claro, faz parte da família, Claro. né? Eu perdi a minha, ela tinha 15 anos de idade, né? Uma Yorkshire, e engraçado que eu fiz uma festa em casa,
no domingo, foi aniversário do meu filho, a gente tava tudo comemorando e tal. E eu acordei no dia seguinte, todo mundo brincou, pegou, no dia seguinte acordei, os cachorros, Olha. aquele alvoroço dentro de casa, quando eu vi Ah, ela tava prostrada, já estava né? indo embora. Tava indo embora. E aí levei no veterinário, corri na doutora Rose, aqui no Ipiranga, tal, e não teve jeito, É. né? Mas também ela já estava cega, ela já Já estava estava, envelhecida. E ela lembra já, que eles escolhem, eles podem escolher, tal como a gente pode escolher o momento de ir embora, eles sabem do como momento. superar isso, doutora? Doutora tem Olha, um livro, né? Fala um pouco do tem seu um livro. livro e nós temos um curso para ajudar as pessoas a Curso. superarem isso, porque não é assim, ah, isso é bobagem, ou você não está sentindo nada. Claro que está sentindo. Você perdeu um filho, pode ser de outra espécie, mas é um filho, porque você criou como um filho, Eu com o acho amor de um também. filho. Então, tem muita gente que me combate, eu chamo de pet filho. Porque você criou como um filho e, principalmente, aquele filho interagiu tanto com você, mas interagiu tanto que na hora que aquilo é arrancado de você, o buraco que fica, a pessoa para sair disso, você não tem noção. A maioria fica na culpa, tá? Ah, e se eu tivesse feito, se... Não ia adiantar, estava na hora de ir embora. Décadas atrás, quando eles estavam para ir embora, eles iam longe, vou morrer. Pronto, vou lá. E morriam. Agora não tem como sair, principalmente porque eles sabem que nós temos uma dependência emocional. E é como tirar um filho, né? E aí eu comecei a desenvolver técnicas para ajudar as pessoas. Na maioria dos casos, são famílias inteiras que eu acompanhei desde que ele pegou o filhote. Então a gente vai conversando uma vida inteira. Olha, a vida deles é curta, eles não têm necessidade de passar esse tempão aqui com a gente. Então, aproveita tudo agora. Sabe, memoriza as melhores farras, os É. estragos, as destruições, tudo. Fica com isso muito. Porque a hora de ir, eu também vou, você também vai. Ninguém vai ficar, sabe? E eles vão antes. Então, eu sempre falava isso em clínica. Eles vão logo, tá? Não dura, não é para sempre. Ai, mas não quero nem pensar, mas ele vai. Então, eu prefiro que você entenda, foi o que eu fiz, uma técnica de você entender o que, que é partir, para onde vai, porque isso é o nosso livro, para onde vai meu pet depois. Porque não ficou claro em nenhum livro. Ficou claro. Para onde vai? Quem que vai receber? Como é que é lá? Então, todos os lugares, até os parentes seus que já estão na outra dimensão vão resgatar de um tudo. Então, tem todo um, igual para a gente, só que com muito mais facilidade, porque o ser humano desencarna e fica com aquele nível mental Uhum. que ele está achando que está vivo. E o pet não, ele sabe que partiu. Sabe que partiu, ele já sabe que tem que seguir. E normalmente, hoje em dia, nesses últimos 18 anos, eles são removidos, o espírito, o perispírito, em cápsulas e desacordados. Antigamente, os primeiros que eu vi sair do corpo era que nem tomar banho, sabe aquela sacudida assim para tirar água? Eles saíam do corpo de boa. Por quê? Porque as pessoas não estavam naquele apego. Até isso a gente está mexendo nessa sequência. Até isso a gente está mexendo de forma negativa. Porque antes eu cansei de ver desencarne. Imagina, com 49 anos, eu tinha uma clínica de 38 mil pacientes. Ô, louco. Você vai pensando, e eles saindo, sabe, tipo assim, ah, bom, acabou, acho que eu vou embora. E foi. A pessoa sentia, claro que sentia, mas não era aquele apego, porque nossa vida era diferente, o isolamento que as pessoas vivem é muito grande, os apartamentos cada vez menores, cidades populosas, porque os que ainda vivem no interior, que eu tenho muito paciente, tudo bem, desencarnou, Joane, tudo bem. Tomara fosse assim pra gente, né? Mas o ser humano ainda não tá nesse nível de evolução deles. Então, Eu não sei se eu tô nesse nível de evolução, porém, meu luto foi a primeira vez. Fiquei muito mal. Fiquei o dia que eu peguei o cachorro, tava ali ruim, levei na veterinária, não deu, tal. Nossa, eu me senti, e como a senhora falou, a perda de um filho, a perda de um membro da claro, família, e aí é exatamente isso que eu senti, né? isso. Agora eles adotaram esse tal de tutor, né? Não, eu sou pai do meu pet É pai. mesmo, Então, sou eu pai, eu odeio esse sou. nome de tutor, Ah, é sabe por uma quê? enrolação. O humano está em condição energética, às vezes, pior que o pet. Muitas vezes eles vêm para o nosso sistema até
com um objetivo. Ó, você vai lá naquela casa, já são os que são treinados para isso. Tem muito pet treinado que encarna para ajudar aquela família. De repente, ele já esteve naquela família, ele mesmo escolhe, vou lá para dar um up Up, naquela. né? E eles são os trabalhadores. E é engraçado que esse seu up que você fala, como ajuda as pessoas, né? Os cachorros, os gatos, Porque né? eles não têm maldade. Eu digo assim, às vezes tem uns senhoras de idade, senhores de Isso. idade, estão em casa, e quando ganham um cachorro, não O- quero, né? Outra vida. Gente, aquilo se transforma, o vô começa a cuidar do cachorro, Tudo a melhor. avó A começa a saúde melhorar, a melhora, saúde. né? Como pode isso, né? Porque você vê, ele está levando integralmente aquele bem para você. Está levando alegria. Quantas vezes você chega meio caído em É, casa, aquele cachorro faz todas as traquinagens que ele sabe. Pega sapato, ele sai correndo, ele come pega pano, mesa e faz come tudo. sofá. Aquilo tirou você daquele programa na hora. Nem que você tenha que, sabe? Era que nem o Jake, quando voltou para minha casa, ele foi uma cuvas que eu tive, que eu resgatei ela já no fim de vida, que eu resgatei muito pet que foi usado para reprodução, que jogavam fora. E eu dei um fim de vida decente para ela. E ela era uma destruidora, porque ela passou muita fome, aquela coisa toda. E o Jake voltou para essa vida assim mesmo. Quando eu vi que era ele, eu falei, filho, ó, sem chance. Pode ir parando. Então, muitas vezes, eles querem mostrar pra gente uma atitude que a gente tem. Eu falei, o que eu tô sendo bagunceira aqui? E aquela minha casa muito grande, sempre tem aquele quarto de bagunça que um dia você vai limpar, sabe? E eu tava com um desse. Então, olha, tudo que eles estão te informando é de uma clareza, de uma sem nenhuma culpa, sem nenhum julgamento. Eles aceitam a gente de qualquer jeito, especialmente o cachorro. Aceita você. Então, você vê, tá trazendo um tudo pra gente. Olha que evolução que eles têm que ter de saber, tá, eu vou lá. No livro, inclusive, descreve de um cachorro que veio exatamente para ajudar aquela família E inteira. ajuda, hein? E como ajuda, viu? Nossa, a energia que eles têm, a Meu coisa. Deus do céu. Isso nós falamos de cachorro, de gato, como assim os cavalos, né? Esses outros animais, né? Como Nossa, ajuda na fisioterapia maravilhoso. de pessoas, né? Com Não, um agora estão monte fazendo de. constelação em cavalo, Olha porque o isso. cavalo é tão sensível. Pode ser que ele seja mais sensível até que um gato. O cavalo ele tem um olhar, Não, né? e aí eu tenho, Ele inclusive, é eu uma tenho um expressão, amigo né? meu, se você um dia até quiser convidar ele para te fazer um podcast, o Robson Sereno é um dos, acho que talvez seja o único que está fazendo constelação em cavalos, e tem um sítiozinho aqui pertinho de São Paulo, que um dia a gente conversando, ele falou assim, o que você acha? Eu acho ótimo, tá um espetáculo. E o cavalo, ele aponta para você, com aquela simplicidade dele, ele chega e ele aponta para você o que está acontecendo. Ou Sensitivo ao máximo, Nossa, né? ou simplesmente ele vai lá e te consola. É. É uma coisa assim, Absurda, né? é Mas eu quero absurdo. conhecer esse rapaz, Clínica, Ah, depois nós com vamos conversar sobre isso. certeza. Doutora, tem uma coisa que eu acho. Eu sempre brinco, né? Os moradores de rua, os carroceiros, Hum, sempre com um cachorrinho do lado, é um gato, é um cachorro, né? Eu acho engraçado que às vezes você dá comida para esses cachorros de rua, você põe lá, pode colocar o filé mignon que for. Ele vem, ele come, e volta lá. dá um rolê e volta pro Olha, eu tenho uma seu dono. história que eu acho que eu conto essa no livro, eu acho que eu conto. Um dia passando aqui nos 3 postos no ABC, uma sarna, sabe aquela sarna? E o pessoal chutando. Peguei, parei o carro como sempre, peguei um jaleco meu que eu estava indo atender alguém, sei lá, embrulhei, levei de volta para a clínica e tratei. No fim, ficou lindo, uma cadela marrom, os olhos mal, linda, maravilhosa. Mas para fugir, 2 palitos. Falava, mas filha, você tem tudo aqui. Você tem liberdade, porque eu nunca aprendi cachorro. Por que você quer fugir? Ela prefere, olha, ela preferia a rua e a liberdade dela do que ficar presa e saudável. Escolha dela. Aprendeu com quem? Com algum humano, É, né? tá? E esses de carroceiro também. Eu já conversei com um cachorro. Eu tinha na minha outra casa tinha um senhor de carroça com os cachorros. E um dia eu olhei o cachorro com a pata esmagada. Eu falei, olha, posso tratar? Porque eles ficam ofendidos, né? Falei, posso tratar, eu sei como tratar. Aí eu cheguei pro cachorro, deixa eu ver o seu pezinho. Ele virou para mim, é só o meu pé. Naquele dia eu aprendi como a gente faz manha, né? Ai, tô com isso, eu tô É. com dor. O cachorro com aquele estado, peguei, tratei, dei. Eu sempre dava comida para os dois, né? Mas ele, na hora, eu falei assim,
É só isso. E esses de carroceiro, a maior parte estão cuidando dessas pessoas. Eles não estão inconscientes, só seguindo porque se quer seguir. Eles estão cuidando dessas pessoas. Então, os anjos, eu sempre falo isso, pode ser de 4 patas. São anjos, né? Anjos. Me fala uma coisa, tem alguma história marcante de algum animal, família, que foi transformada através dessas terapias? Dezenas e dezenas e dezenas de famílias. Olha, ultimamente, é tanta gente, né? Eu tenho 2 pacientes, até que recente, deve ter uns 3, 4 anos comigo. E sempre eu sei quando chega aquele momento que eles vão fazer a transição. Porque para mim a palavra, para mim é transição. Porque eu vou sair dessa dimensão para outra dimensão, mas eu continuo vivo, como falava meu pai, né? Eu só mudei endereço postal. E eu sei que eu avisei para ela, eu estava no meu consultório, que eu nem tenho mais presencial, me vinha a foto na minha mente, porque eles começam a conversar comigo à distância. Eu falei, nossa, que estranho, o que será? Aí liguei, escrevi para ela, falei, tá tudo bem aí em casa? Não, ela não tá bem hoje. Chegou no meu, não tem nem mais consultório, é um escritório praticamente. Ela virou para mim, avisa para ela que eu tenho que ir embora, que ela tá me segurando. Eu falei, ó, Du, ela precisa ir embora, tá? Ela tá levando com ela, todos os cães levam coisas que eles podem carregar de energia negativa da gente, eles levam embora na hora de ir embora. Aí a gente sentou, como eu sempre fiz a vida inteira, faço uma sedação suave e a gente começa a conversar de qualquer coisa quando você vê, já foi. Porque eles sabem, deixa eu ir embora, eu sei fazer, eu sei como é que faz. Eles sabem como é que faz para ir embora. É o ser humano que é apegado, que fica segurando, porque não. Tem que ir embora. A minha mãe eu fiz isso. Falei, gente, ela vai ter que ir para algum lugar fora daqui para ela poder sair. Foi exatamente isso. Aceitação, né? Tem que ter todo Eles têm tudo isso. Tem, né? Então ela avisou. E de verdade, a menina, ela ficou assim, apavorada, né? Ai, eu falei, não, não chore, porque ela sabe o que ela está fazendo. E a gente foi conversando. A carinha a cachorrinha já estava com um processo gravíssimo. Sabe quando a carinha de dor dela começou a sair? Eu falei, olha, acho que ela já está indo embora. Ela esperou falar tchau, o rabinho assim, fechou os olhinhos e foi. É só isso. Incrível, né? E não, a clareza deles, dessa transição, é muito grande. É só o humano que sabe que vai fazer a transição e faz escândalo. Vocês não sabiam? Ninguém foi enganado. A gente não vai ficar porque esse corpo não tem capacidade de durar muito. Você sabe que você vai embora. Todo mundo sabe que vai embora. Ah, mas você vai morrer. Você vai morrer. Por quê? Esse espírito que está aqui está vivendo uma experiência. Aquela coisa que a gente estava conversando. Ai, de uma missão, eu devo isso, não deve nada. Você vai viver uma experiência, e possivelmente evolutiva, e dura aquele tempo, aí você sai. E se você estiver consciente, você vai tocar a sua vida. É só isso. Ponto, né? É. Deveria ser assim, mas a maioria, grande maioria, que você vê em um monte de livros, até mesmo espíritas, é isso. Você sai do corpo, não sabe que saiu, porque você continua igual, esse corpo continua igual. E aí você quer falar com os familiares e nada, e ninguém conversa mais com você, o que está acontecendo, e a pessoa vai ficando naquela família, parasitando a família, enquanto a gente agora, em vida, podia se preparar. Todo mundo tem que saber, eu vou. E como foi? Não sei, mas eu vou ter que ir embora. Ai, mas não, você não vai embora? Eu falo isso direto para as pessoas. Me fala, como é que você vai fazer para ficar o resto aqui? Não A vai. eternidade, né? Eu falo para meus filhos, eu tenho 71. O que eu vou durar? 20. 20 anos. Então eu já passei da metade. Então daqui a pouco também vai embora. Então eu estou preparada, qualquer instante. Decolando. Mas isso aí cada um tem uma Não, mas a maneira de ideia pensar, é né? agir, não é nem de pensar, é o inevitável. Se Seria o você inevitável, mas a gente, né, também. o que eu mais trabalho é isso. Trabalhar como é que eu preciso estar, que nível de consciência de saber que eu estou partindo. Então, vai ler, vai estudar, vai fazer um monte de coisa. Tem coisa interessantíssima no Brasil, mesmo fora. E a hora que chegar o momento do teu pet, claro que vai doer.
É um filho. Aquilo lá Sim. foi tirado de você, né? Mas ele vai estar bem, se você estiver bem. É o que eu mais vejo na espiritualidade. Quando papai e mamãe aqui em terra estão organizados, entendem que tudo que eles vibrarem aqui, porque pensamento não tem distância, tudo que eu estou vibrando aqui vai chegar no meu pet. E no momento que a pessoa aqui, papai e mamãe se reorganizam, eles ficam bem lá. Acordam da suspensão, Uhum. já reconhecem alguém ou vão brincar, vida que segue. E aí, assim, como que o ambiente da casa influencia na saúde emocional e física dos animais? Já falou um pouco sobre, mas quero intensificar um pouco isso, porque Claro, a gente vê casais que brigam, família com filho, aquele com cachorro tá junto, isso influencia muito isso impregna. Hum, Isso impregna. Por quê? Do que é construído nossa casa? De elementos orgânicos. Um tijolo que é barro é, é orgânico, cimento é orgânico, tudo é orgânico. é. E aquilo vai ficando impregnado. Impregnado. Mesmo que seja nova a casa, você pode, como eu já tratei de um cachorro assim, era o terreno em si que estava contaminado. E pela radiestesia, a gente sabe que quanto mais alto o andar, mais reflexo negativo você vai ter, porque é desse formato, a propagação de uma vibração negativa. Então, a casa, você se atraiu para aquela casa porque tem tanta casa por aí, porque caiu ali, né? Então, a casa já foi impregnada por algum humano, ou o terreno foi impregnado por algum humano. Então, a gente sempre tem que questionar e sentir a casa, porque às vezes vai no impulso. Ai, que linda, que maravilhosa. A minha outra casa eu comprei assim, não posso nem ir muito longe. Falo de mim. Ai, que maravilha que... E não olhei em volta, porque eu tinha cocriado ela, eu tinha desenhado a casa. Só que eu esqueci de falar da vizinhança. E eu fiquei, como essa minha casa, eu cocriei também. Então tá, então aceita e vai limpar. E essa casa tinha um monte de problemas, tanto com meus filhos, que ainda quando moravam comigo, eles não desciam no piso térreo. Não desciam. Então sempre teve um troço. Eu demorei uma década para limpar o que tinha lá. Era tenebroso. Eu já tratei de um cachorro que mordia todo mundo. Todo É mundo. uma pergunta também. Mora Mordia, todo mordia, mas era mundo. de uma ferocidade terrível. E o E cara. isso, eu queria fazer essa pergunta, você já responde também junto, Isso. né? Sobre raças de cães, né? Existe uma raças mais Não. ferozes? Vamos Existem falar um pouco aquelas que foram pervertidas. do tal do pitbull, que tem tanto pitbull A maravilhosos, maioria, dóceis, eu passei né? por todas E as fica esse raças. estigma que é bicho, né? Mas é Não, o humano que quer se afirmar através de um cachorro. Ai, meu cachorro é bravo. Porque ele não consegue se sustentar enquanto pessoa. E tinha muito antigamente. Eu sou do tempo que ainda tinha os grandes pastores alemães. Depois vieram os Dobermans. E os depois Dobermans, né? vieram Nossa. todos. E todas as raças foram degeneradas pelo próprio humano que queria vender muito. E começou a ter consanguinidade, destruiu as raças. Por exemplo, o pastor alemão foi suspendido tudo, não fazia registro de nada, até voltar à configuração original, que é um cachorro inteligente, é super dócil, amável, Segurança, é. tudo, voltando às características. Está sendo feito possivelmente agora com Rottweiler, que degeneraram tudo, sabe? O poodle, então, não tem nem mais volta. Acabaram com o poodle. O piquinês, quando eu comecei a clinicar, é o que mais se tinha. Mas vai cruzando para vender bastante, né? Virou um demônio o cachorro, porque você seleciona. Se você pega consanguinidade, você pode resselecionar genes da agressividade, porque eles vieram da animalidade, como a gente também veio. Se você começa a ter consanguinidade, a chance de você pegar aquele genzinho e fazer ele ficar vivo é É enorme. enorme, né? E aí a agressividade é basicamente isso, porque nenhuma raça, originalmente lá com o Criador, foi feita para isso. Nenhuma. Todos eles têm uma utilidade, como a gente também tem utilidade. Eu estava falando daquele cachorrinho bravo, uma fera e o casal, sabe? Uma graça, os dois, e eles tinham acabado de construir a casa, num lugar lindo, etc. E o cachorro, uma fera. Aí eu falei, vem cá, vamos conversar com ele. Falei, por que você é assim? Aí ele me mostrou quem eram os antigos donos daquela terra. Ele viveu eram índios,
porque era uma reserva que lotearam e virou um negócio assim, e mataram os índios, e ele viveu naquela época, mataram ele também. Ele tinha ódio do homem branco, ódio. Porque pessoas de pele parda, o negro, tudo bem. Memória. Olha isso que estava na mente dele. Então, às vezes, a gente pega um terreno e você não sabe o que que é. E terreno perto do cemitério, então, misericórdia. Muita coisa, né? Muita coisa, porque você não sabe se a pessoa está lá. Como existe gatos em cemitérios, né? Bastante Porque gatos, eles né? trabalham com a negatividade. Eles têm uma capacidade de transmutar. Tá? Não tem tanto assim, não deveria ter, é que o pessoal abandona mesmo, né? Porque geralmente tem comida que eles colocam, tem essas coisas que eles possam sobreviver, mas não era para ter. É que o gato trabalha muito bem com a energia negativa do humano. Ele sabe transmutar, eles são um aparelho transmutador. Aquele ronronar dele, que antigamente falava que era asma, que era aquela bobagem, nada. Ele está transmutando a vibração negativa em positiva. Por isso que ele dorme tanto. O gato dorme muito. Muito, né? Ele precisa dormir. Porque imagina o lixão que ele tá limpando. Eu falo para os meus, olha, vocês vão se revezando aí, hein? Vão se revezando, que não é E brincadeira. como evitar que os pets sugam essa energia constante O cachorro é a gente se autoconhecer. Tá, tô mal, bate boca, tô. Vamos, para isso eu ensino muitos exercícios, ensino sempre tem em casa o floral de bar chamado Rescue Remedy, remédio de resgate. É um remédio que você tem que ter, sempre, sempre. E tomar todo dia, ou pôr na aguinha dos pets, que ele vai mantendo a frequência boa. Você vai ficando bem sempre. Ajuda, né? Então, você sabe que você não está bem, ou que de repente teu pet apareceu com um troço qualquer, deixa eu parar para pensar. Na modéstia, não é culpa, nem julgamento. O que será que está na minha frequência? Vamos pensar. Pensar. E principalmente hoje tem muita literatura, muita gente boa trabalhando nisso, explicando a metafísica da saúde. Então, eu vou inclusive estou no meu projeto escrever um livro de metafísica da saúde pet, porque tem a metafísica humana. Olha, que sentimento e emoção que te pôs assim. E o pet, que teoricamente não era para ter isso, mas tem. Então, essa relação para a pessoa pegar um livro e falar, ó, isso causa aquilo, isso aqui causa aquilo. Ah, então deixa eu me reequilibrar. Vou tomar um floral, vou procurar um terapeuta, porque aí eu sei que ele está me mostrando que eu não estou bem. E se eu ficar bem, ele fica? É. Essa que era a ideia do criador, mas não deu muito certo, eu acho. A gente vê tantos donos de cachorro, né? Ou tutores, como qualquer um chama assim, ter animal por terem também, né? Ai, Deixa gente, jogado, você sabe que tem os deixa no maus tratos. Ou então relento. ganhou na Páscoa, ganhou no Natal, como se desse para doar dar de brinquedo, sabe? E são pais que também possivelmente não foram criados. A família se separa e o cachorro sobra. Você não tem noção o nível do abandono que é, principalmente nas férias, porque o pessoal vai viajar, que eu vou fazer o cachorro, vou pôr na rua. E na Europa também, viu? Não é uma realidade É, né? brasileira. Então, cadê chegar nessa população e pôr ordem nisso? Doutora, como que tratar um cachorro, por exemplo, quando o cachorro morre, as pessoas choram, sofrem e tal, e aí no seu livro você indica várias. Não, o livro conta como é lá, tá? O que que é... Então, mas aí mesmo assim a pessoa ainda se acalma, né? Sabendo como é outro Pois, e lugar, sabendo muito, que existe esse muito. lugar para os cachorros, tal, tal, Exato, tal. E exato. quando é ao contrário, por exemplo, ficou o cachorro, morreu o dono. Morre logo depois. Ele Logo morre depois. depois? É. A afinidade é tanto. Eu tive diversos senhores ou senhoras de idade. Aquele filme que o cachorro fica na estação do trem, Isso, esqueci o nome o dele agora. Ratico. Ratico. Meu Deus, chorei horrores com aquele Não, filme. então você vê como eles são cuidadores da gente, como eles cuidam, como eles querem saber. E com certeza a pessoa também era assim. Então ele trouxe para o campo dele um apegado, né? E o cachorro foi ficando até morrer de tristeza e dor. E eles sentem a falta da gente se a gente sente. Então pode ser que este humano que desencarnou estava pensando no cachorro constantemente. Isso é comum demais. Ai, porque eu deixei o meu cachorro. Ai, no livro tem uma história dessa. Tem uma história exatamente disso, que ele quis voltar para a Terra porque ele tinha se comprometido com a família e não cumpriu. Meu Deus, hein? Quanta Então, história, né? tem muita. Então eu falo que com esses meus 50 anos que eu faço isso, que já deu tempo, né?
Eu vi muita coisa, muita coisa. E essas histórias são reais, gente. É gente como a gente, que está vivendo. E quando a gente começa a abrir essa frequência e ler o que está acontecendo realmente, é verdade, era isso, era aquilo, aquele. Então, qual que é a nossa, entre aspas, obrigação? É a gente se cuidar. Entender que a vida está continuando igualzinha. Não vai para a nuvem, não vai para o céu, que nem existe, né? Lógico. Você vai simplesmente para um outro sistema, uma outra dimensão, que funciona toda ela em nível de naves. Essa história de cidade física não tem nave. Por isso que a gente tem tantos esses filmes, né, de ficção científica que existe de verdade. Só que a gente quer imaginar uma nave com 4 metros de diâmetro. Não, são cidades, que parecem cidades flutuantes, mas são naves. Onde vai? Como é que é tratado? E a gente saber da gente. Qual que é a minha carta de entrada? Eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer caridade. Eu falei, olha, tem muita gente que não fez nada disso, está muito bem, obrigado. Como que isso funcionou? Como é que funciona? É isso que começou também a me chamar a atenção. Eu já cruzei no astral, inclusive num dos livros espiritualistas que me ensinaram que se você fizer aqui, você vai para um grau, você vai para não sei, né? Aí um livro, inclusive, famoso, falava assim, que estava tomando um chá, a mulher de alguém, que o outro alguém, o terceiro alguém que tinha matado aquele homem também estava tomando chá. Eu falei, ué, não era para estar não sei aonde, não sei aonde? O que aconteceu? Então, pesa o que você sente e o que você acredita, porque é tudo frequência. É muito legal. Loucura, né? É muito legal. Doutora, olha, o tempo passa, passou voando. Eu falei, a gente agarra na conversa, né? Muito bom. Muitas perguntas ainda tinha para fazer aqui para a senhora, mas a gente vai passar aqui as redes sociais. Eu vou deixar você com as suas considerações finais, né? E quero que você passe uma mensagem aí importante para que para quem gosta de passar para os tutores sobre os cuidados com seus pets. Quem quiser procurar a doutora, uma pessoa maravilhosa, esclarecedora, faz lives direto. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, né? Então ela vai deixar os recadinhos dela aqui primeiro, tá? Mas antes eu vou falar aqui da Unip, tá? Que é a Unip, aqui é a faculdade Unip, que está com grande promoção em bolsa, com uma matrícula de 2025 aí. O polo daqui da Unip, EAD, Ipiranga, e alcance seus objetivos, tá? Então a Unip está lá, você entra em contato lá, Unip. Tem na Rua Padre Marquete, aqui no Ipiranga, unidade do Ipiranga, tá? Então, excelentes promoções com bolsa de estudo e agora a faculdade EAD, que você pode fazer da onde você quiser. Muito importante, é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso programa e uma faculdade, né, de ponta, né, que é a Unip. Doutora, deixar a senhora com as suas considerações finais. Foi um prazer ter você aqui comigo. O prazer foi meu, tá? Gosto. É um papo que eu acredito que ainda no decorrer da nossa vida aqui, eu ainda te chame novamente aqui para a gente falar sobre outros assuntos sobre pet, coisa. Né? A gente já falou aqui espiritualidade ainda está tão pequenininha, né? Você não falou nada, que um grão do que existe, perto né? do que já existe. É uma coisa incrível e principalmente tudo que a gente faz aqui, que a gente se prepara aqui, que melhora a consciência, não tem a ver com bondade, com nada. Tem que ter consciência de quem eu sou, onde é que eu estou, o que eu faço e o bem que a gente faz para a gente. Quando você faz isso para você, você vai refletir a sua volta e o seu pet vai no mesmo. Isso é para a vida, né, doutora? É para a vida. E é isso que eu faço. Eu quero trazer esse melhor da pessoa, porque eu sei que quando eu trago o melhor da pessoa, eu também estou trazendo o melhor do pet. E aí a família fica muito bem obrigada. Tem outros pets, a vida que segue. Fala os programas que você está na televisão. Olha, eu faço na Sal TV, eu faço um programa chamado Consciência Pet, tá? Passa de quarta-feira na Astral TV. Eu tenho um programa na Rádio Mundial que passa na madrugada. Eu tenho minha live que eu faço toda sexta-feira e estou quase montando. E tem o nosso curso Superando, que é para superar o luto. Chama Superação, que está na plataforma Hotmart. E o nosso livro delicioso, né? Delicioso também. Que eu vou te trazer, prometo. Rede social, @
Doutora Denise Ullmann, em todas as redes sociais, Doutora Denise Ullmann. Pronto. Quero agradecer também em especial a minha querida Noemi, que está aqui. Vem cá, Noemi, para você aparecer aqui no vídeo, nossa amiga querida aqui do bairro do Ipiranga. Uma pessoa muito prestativa. Prima, né? Prima, ela que me indicou você. Ela tem um assunto muito relevante para você abordar no seu podcast. E eu falei, manda aí, manda aí, que é muito importante. E de fato foi muito importante para o nosso contexto aqui do nosso programa. Obrigado, viu, Nô? Obrigada. Muito obrigado. Esse foi mais um programa aí, Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga, tá? Tá pensando em mudar de casa, apartamento, né? Temos aí a construtora Construir aqui do bairro, uma construtora que só faz empreendimentos aqui no bairro do Ipiranga. Uma ótima chance para você. Inclusive, estão inaugurando aqui o Lino, né? Na Lino Coutinho, uns apartamentos maravilhosos. Você aí que está afim de mudar, com os preços super reduzidos, preços muito bons, para você ter a nossa casa, Minha Vida, o plano. Então, procura aí. A nossa Construir, a construtora aqui do bairro do Ipiranga, que tem sempre novidade para você. E cabe no seu bolso, hein? Confere aí. Construir, construtora Construir. E você vai ver a melhor opção para você morar aqui no bairro do Ipiranga, tá bom? Então, esse foi o nosso Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. E é isso aí. Até semana que vem, ó. Um beijão pra você. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada mesmo.